Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre peças comprimidas, tá? Então, como que a gente inicia esse estudo? Primeiro, falando sobre a condição de segurança, né, que deve existir nas nossas peças, que são projetadas que são solicitadas axialmente por uma compressão, tá? Então, qual é a condição de segurança? É que a força axial de compressão solicitante de projeto ou de cálculo, né, deve ser menor ou igual à força axial de compressão resistente de cálculo ou projeto, tá? Sempre lembrando que essa análise ela é feita através do estado limite último e não do de serviço, tá? Então, o nosso valor da força axial de compressão solicitante, ela é determinada através da combinação mais favorável do estado limite último, tá? Pelas ações, tanto permanentes quanto variáveis que estão agindo naquela estrutura, naquela peça que está sendo verificada. Já a força de compressão axial, ou melhor, axial de compressão resistente de cálculo, ela é determinada seguindo os passos que a gente vai ver a seguir ao longo desta aula, tá? Novamente, assim como para peças tracionadas, o primeiro elemento que a gente deve considerar é a limitação do índice de esbeltez, tá? Então, ela segue as mesmas premissas que a gente tem para a peça tracionada e também agora, ao invés de nós termos fixado 300, nós temos como limite superior para o índice de esbeltez, tanto para x quanto para y, em 200, tá? Então, ele tem que ser menor ou igual a 200. E nós temos que fazer essa verificação sempre para ambas as direções. Para isso, a gente deve levar em consideração qual é o tipo de engastamento, de rótula, o que está acontecendo, se a gente tem um impedimento lateral acontecendo na peça, ou se ela não é contida, se ela está sem contenção lateral, ok? Então, o K, só relembrando, é o coeficiente de flambagem, ok? E o LBX e o LBY são os comprimentos de destravados na direção X e na direção Y. E lembrando que o raio de giração Y e X, eles vão agora obedecer à regra da mão direita, tá? Ou seja, a gente olha para X e analisa o raio de giração em Y. A gente olha para Y e avalia o raio de giração em X, certo? Quaisquer dúvida, pessoal, procurem a regra de Fleming para relembrar esse conceito da regra da mão direita, tá? E que é o conhecido, né, como a regra da mão direita, só para reforçar aquele conceito básico que vem lá da parte das álgebras e da geometria analítica e das físicas, ok? Então, para barras compostas, nós vamos sempre considerar que o perfil está trabalhando em conjunto, se ele tem ou não contato, tá? Igual a espessura das chapas despaçadoras. E nós devemos levar em consideração que esse tipo de perfil deve possuir ligações entre esses perfis, com intervalos que o índice de esbeltez não exceda, então, o comprimento de espaçamento. Pessoal, não confundam o comprimento de destravado com o comprimento de espaçamento entre as peças de ligação, tá? Dividido pelo raio mínimo, isso aqui tem que ser o máximo. E essa verificação ela tem que ser menor ou igual a metade do nosso índice de esbeltez calculado anteriormente, tá? Então, como que seria essa análise? Bom, então, aqui tá o nome das nossas variáveis envolvidas nos cálculos, né? Então, o Lzinho, como eu comentei para vocês, ele é a distância entre as peças que estão travando, entre os espaçadores que estão juntando duas peças. No exemplo, nós temos duas cantoneiras, tá? E nós temos uma peça uma chapa, né, fazendo a ligação entre esses dois elementos. Então, se a gente analisar o corte AA, essa é a condição que está acontecendo, tá? E o raio mínimo, ele deve ele pode acontecer tanto em torno de X quanto de Y, dos eixos, e a gente vai considerar sempre o menor possível, ok? Então, essas são as forças de compressão acontecendo aqui na nossa peça.
E seria isso. Então, o Lzinho é da metade de uma peça até a outra. O LB é o comprimento destravado. Então, o que seria... Antes nós analisávamos a força axial de tração. Agora a gente vai avaliar a força axial de compressão resistente de cálculo, o NCRD. Bom, como a gente viu, a solicitante a gente define pelas ações permanentes e variáveis, pelo conjunto de carga que estão atuando naquela estrutura ou na peça. Então, para a gente calcular a resistente de cálculo, nós vamos ter que ela será igual a NCRD, tá? E ela sempre está associada ao estado limite último, como a gente já comentou no começo, de instabilidade por flexão, por torção ou por flexotorção. E também ela está relacionada à flambagem local. Então, por este motivo, nós escrevemos a equação de força axial de compressão resistente como sendo X, esse X aqui meio itálico, é o fator de redução associado à flambagem global, que nós vamos aprender a calcular na sequência. O Q é o fator de redução total associado à flambagem local, tá? Então, o X é a global e o Q a local, certo? A G é a área bruta da peça, da nossa seção. FY continua sendo o nosso limite de escoamento, a nossa resistência de tensão de escoamento, tá? E o γ1 continua sendo obtido da tabela 3, lá da norma 8.800. Então, usual, 1,1, certo? E para o γ... Nesse caso, a gente só vai utilizar o γ1, certo? Não tem o γ2. Então, vamos lá. Flambagem local de barras axialmente comprimidas. A gente veio na equação que a gente precisa ter aqueles coeficientes de redução, certo? O Q para axialmente comprimidas. Então, quando a gente faz a avaliação de uma ocorrência de flambagem local em uma barra metálica, nós temos que fazer em função de um fator de redução que é associado à flambagem local. E esse fator de redução é designado pela letra Q, maiúscula, tá? Esse fator a gente entende como sendo uma porcentagem da resistência total da barra que pode ser atingida antes dele alcançar ou ocorrer totalmente a flambagem local em um ponto específico da barra, tá? Então, usualmente, a gente define o nosso fator de redução associado à flambagem local como sendo igual a QS vezes QA, exceto para as seções tubulares, que tem outra equação que a gente vai ver lá na frente da nossa aula. Então, quem seria esse QS e quem é esse QA? O QS, pessoal, ele está associado à flambagem dos elementos do tipo AL, e o QA, ele está associado aos elementos AA. Então, eles levam o mesmo nome, que é o fator de redução de flambagem local para os elementos AL, e a flambagem, o fator de redução de flambagem local para os elementos AA. Professora, quem são esses elementos que você está comentando? Bom, são as partes que compõem os nossos perfis que a gente está analisando. Então, para efeitos de flambagem local, os elementos com componentes de seções transversais usuais, exceto os tubulares e circulares, são classificados em AA, quando possuem duas bordas longitudinais vinculadas, e AL, quando possuem apenas uma borda longitudinal vinculada. Seriam as partezinhas que compõem os nossos perfis, que a gente vai ver agora a partir deste momento, tá? Então, observações que a gente deve levar em consideração ao Q para elementos AA e AL são as seguintes, que se nós tivermos duas peças ou mais do tipo AA ou AL na nossa seção analisada, nós temos que considerar sempre o menor momento de inércia e menor Q que a gente vai encontrar para esses elementos, tá? Então, sempre o menor. Também é importante ressaltar que quando a gente considera o cálculo de barras submetidas à força axial de compressão, na quais todos os elementos da seção transversal
sejam de tipo AA e AL, ou AL, né? Sem a mistura dos dois, nós temos que fazer a esbeltez do elemento, tá? Que então seria o nosso lambda E. E nós temos que avaliar também com relação aos valores de esbeltez limite, que seria o lambda E LIM, tá? Tanto para os coeficientes QS, quanto para o coeficiente QA, tá? E nós devemos, então, calcular estes coeficientes da seguinte maneira, conforme nossa sequência. Então, primeiramente, o índice de esbeltez para o elemento e para o elemento limite, eles são dados da seguinte equação. Para o índice de esbeltez do elemento, nós vamos considerar a largura dele dividido pela espessura, tá? E eles são definidos, o B e o T, através do grupo que aquele elemento AA ou AL pertence, tá? E já os valores de índice de esbeltez limite para o elemento são determinados em função do módulo de elasticidade do aço e da tensão de escoamento, Fy, tá? Então, vamos lá. Nós temos para os elementos A, dois grupos, o grupo 1 e depois o grupo 2, que está aqui. Então, quem seriam os elementos que compõem esse grupo 1? Bom, pessoal, o grupo 1 ele é composto por chapas de diagramas entre linhas de parafusos ou soldas, como a gente pode verificar aqui na imagem A, onde nós temos na parte superior um filete de solda nas duas extremidades do elemento, para conexão do material, ou pelo parafuso na parte inferior aqui. Então, se a gente estiver analisando um perfil I, H ou H, né, que esteja nessa configuração, o B, a nossa largura, ela vai ser a largura do elemento que está fazendo essa emenda, tá? Da nossa peça, e não a largura do perfil. E para o parafusado, será o B é a largura do centro do nosso furo até o centro do outro furo de parafuso, tá? Já para peças tubulares retangulares, nós vamos ter a seguinte análise. O Tzinho, ele vai... e sem contar o T também. O T é a espessura da chapinha que está fazendo a emenda aqui no perfil I. Para a parte de tubulares, nós analisamos se ela... Percebam que ela tem um pequeno raio aqui, não é uma seção totalmente retangular. Então, o Bzinho, ele é a partir do final, né, do raio. É só analisada a parte reta da peça, tá? Então, a gente pode ter Bs diferentes, B1, B2, ou peças totalmente quadradinhas, né, perfeitas. E o T, ele é uniforme em toda a peça, certo? Então, como a gente mencionou anteriormente, o valor de esbeltez do elemento limite, ele é dado através da módulo de elasticidade e a tensão de escoamento, tá? Então, para o grupo 1 dos elementos AA, o índice de esbeltez ele é definido como 1,40 raiz quadrada de E dividido por Fy, certo? Então, após isso, nós vamos fazer uma pequena verificação. Então, isso é válido para todos os cálculos, pessoal, que o índice de esbeltez do elemento tem que ser menor que o índice de esbeltez limite. Se ele atender essa condição, a gente pode seguir os nossos cálculos, tá? Então, o grupo 2 dos elementos AA, eles são compostos por mesas ou almas de seção caixão, almas de seções I, H ou U, tá? E todos os demais elementos do tipo AA que não estejam designados no grupo 1, tá? Então, exemplificando, nós temos elemento do tipo caixão, ou seja, aquele material que é produzido através de chapas soldadas ou parafusadas, tá? Então, Bzinho é o comprimento total da nossa chapa. O T é a espessura do mesmo, isso para o elemento caixão. Já para o elemento I, H e U, nós temos que o T é a parte de espessura, né? O B, quando a gente não tem
a parte de raio entre a ligação da alma e a mesa é o comprimento total da alma, tá? Nesse tipo de perfil. Já quando a gente tem o raio acontecendo, é a partir do ponto que começa o trecho retilíneo. Então, o Bzinho, ele diminui um pouquinho de tamanho. Esses valores, eles são tabelados através das tabelas comerciais dos fornecedores, fabricantes de aço. E a mesma coisa aqui para o nosso perfil do tipo U, tá? Então, para o cálculo do índice de esbeltez limite, a gente vai considerar a seguinte equação: 1,49 da raiz quadrada de módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, certo? Dando sequência, a gente começa com o grupo 3 para os elementos AL. Então, o elemento AL do grupo 3, eles são compostos por abas de cantoneiras simples, parte A aqui, e múltiplas providas por chapa de travamento, quando a gente não está ligando as duas cantoneiras diretamente, mas tem uma chapinha aqui de travamento no centro da peça. Essa aqui, pessoal. Então, a gente analisa o B sendo todo o comprimento da nossa aba da cantoneira, tá? Desde o ponto de 90 graus até a parte onde nós temos um pequeno raio, né, para a conformação. Às vezes nós temos cantoneiras também com o acabamento reto aqui, tá? Então, e o T, ele é o T, a espessura da abinha. Às vezes a gente tem umas abas com espessuras diferentes, então a gente utiliza um T médio, tá? Mas isso é especificado pelo fabricante também. Então, para esse grupo, o nosso índice de esbeltez limite do elemento é dado por 0,45 raiz de E FY, tá? Então, se a gente fosse pegar aqui, exemplificando, o perfil do tipo I, ele é composto por dois elementos, um elemento de mesa e um elemento de alma. Então, a gente teria que avaliar ele com base no grupo AA, quer dizer, elemento A, grupo 2, e depois, na sequência, a gente teria que analisar ele para o grupo 4, dos elementos AL, para a mesa aqui do perfil I, tá? Então, a gente faz duas continhas de índice de esbeltez e índice de esbeltez limite do elemento. Continuando, os elementos do grupo AL, para elementos AL do grupo 4, eles são compostos, então, por abas de cantoneiras projetadas nas seções I, H, T ou U, laminadas ou soldadas, chapas projetadas de seção I, H, T ou U, também laminadas ou soldadas, as mesas das seções I, H, T ou U, como eu mostrei anteriormente, e pelas abas de cantoneiras ligadas continuamente. Então, exemplificando, nós temos os seguintes modelos. Esse daqui seria o perfil laminado com o acréscimo, né, de cantoneiras ou de barros. O perfil T, então, qual seria a gente analisa a mesa dele, né? Então, percebam que a mesa, ela vem até o centro da peça, até o centro de inércia aqui no meio. Isso daqui, como acontece aqui pro perfil I também, tá? Então, até o centro da peça, a gente tira o comprimento. Então, seria... Esse Bzinho é a metade do nossa base. Então, era praticamente a gente dizer que é um B dividido por 2, porque, na verdade, o B é o comprimento total aqui, tá bom? Mesma coisa para esse outro elemento aqui. Seria um B dividido por 2, não o B total, a metade dele. Aqui seria o B normal, né? Porque a gente está analisando a cantoneira, não o conjunto. E para o cálculo do índice de esbeltez do elemento limite, nós consideramos, então, a seguinte equação: 0,56 raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Nós temos também o grupo 5, que é um grupo composto por mesas de seções I, H, T ou U soldadas, tá? Então, não é aquele perfil laminado, como a gente viu anteriormente, é aquele que a gente produz através de solda. Então, praticamente, a gente teria um filetinho de solda acontecendo aqui nesses cantos, tá? Do elemento, tá? E aqui também, para exemplificar. Então, é a chapa soldada. Então, nós temos
A mesma condição, espessura sendo a espessura da mesa, comprimento para um perfil I ou H é a metade até o ponto final da nossa mesa. E aqui seria o comprimento total e para o T também é a metade da largura. Para esse tipo de elemento, a gente considera a seguinte equação para o cálculo do índice de esbeltez do elemento limite. 0,64, raiz quadrada de E, vezes o coeficiente Kc, dividido por Fy. Quem é esse coeficiente Kc? Bom, pessoal, ele é determinado por essa equação aqui, onde nós levamos em consideração a altura do elemento dividido pela espessura da alma, tá? TW, espessura da alma. E H é a altura da alma do perfil. Esse valor, ele não pode ser inferior a 0,35 e nem superior a 0,76. Caso isso aconteça, se a gente obter um valor inferior, adota-se 0,35 e caso for um valor superior, adota-se, né, a 0,76, ok? Então, é o coeficiente de redução que a gente utiliza já levando em consideração que o elemento ele foi soldado e não conformado de uma peça única. Então, a gente já acredita que haja uma redução no limite de escoamento devido à solda. Por fim, a gente tem o grupo 6 dos elementos AL. Então, esse elemento ele é composto pelas almas das seções T exclusivamente. Então, para a alma da seção T, a gente vai considerar toda a altura desde do ponto principal aqui da mesa até o final da nossa alma, tá? Então, o nosso B, a nossa largura ou altura, né? É igual à distância da mesa até a extremidade da alma e o Tzinho é a espessura da alma. Por fim, a gente tem, então, o cálculo do índice de esbeltez do elemento limite, sendo dado como 0,75 vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Ok? Então, com isso, a gente consegue definir os nossos índices do elemento. Então, percebam que a gente teve um índice de esbeltez para a seção transversal, analisando o tipo de rotação que a gente tem em torno do eixo X ou do eixo Y, e depois a gente analisou também o índice de esbeltez do elemento que forma aquela seção transversal, tá? Agora, a gente pode definir quais são os coeficientes de redução para a flambagem, né, local QA, dos elementos AA, e depois o coeficiente de redução à flambagem local, QS, para os elementos AL, tá? Então, a condição é a seguinte: caso o valor de índice de esbeltez do elemento for maior que o valor de índice de esbeltez do limite, para pelo menos um dos elementos da seção transversal, que a gente analisou nos grupos 1 e 2, o valor de QA é diferente de 1, tá? Então, a gente deve calcular através dessa equação aqui, onde a gente leva em consideração a área efetiva, né, dividido pela área bruta. Então, dentro dessa análise, a gente sempre vai adotar o menor valor de QA, certo? Como que a gente define a área efetiva? A área efetiva, pessoal, ela vai levar em consideração a área bruta menos o somatório de todos os elementos que compõem aquela seção transversal do tipo AA, com a base dele, que é a largura do elemento. Então, o Izinho só está definindo se é o elemento 1, 2 ou 3, que a gente vai definir, e depois uma base efetiva, uma largura efetiva, na verdade. Eu sempre confundo B com base, mas não é largura. Vezes a espessura daquele elemento. E isso a gente faz para todos, então seria um somatório de todos os elementos aqui. Como que nós calculamos a largura efetiva? Através dessa equação aqui, que leva em consideração os seguintes fatores: 1,92 vezes a espessura do elemento que nós estamos analisando, vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, tá? Vezes 1 menos
CAT, que seria o coeficiente determinado para as mesas ou almas das seções tubulares ou para os outros elementos. Então, se a gente levar em consideração mesa e almas de seções tubulares, a gente vai utilizar um CAT de 0,38. Se a gente considerar qualquer outro elemento a não ser a seção tubular, a gente trabalha com coeficiente de 0,34, também é um coeficiente de redução, né? A largura do elemento vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, tá? Isso tem que ser menor do que a largura do elemento. Então, a largura efetiva menos a largura do nosso elemento. Quem que seria, quer dizer, aqui uma correção. A tensão que a gente utiliza aqui não é a tensão de escoamento, é a tensão do elemento mesmo. E essa tensão, ela é dada pelo nosso coeficiente de redução global total, né, associado à flambagem, vezes a tensão de escoamento, tá? A forma mais conservadora nos fala para a gente utilizar a tensão de escoamento como sendo a tensão do elemento, tá? FY, então não é errado falar que substituir já direto na equação por FY, tá? Segunda parte é definir, então, o coeficiente de redução para os elementos AL associados à flambagem local, que é o QS, tá? Então, para o QS, nós vamos ter os grupos de 3 a 6, que nós vamos analisar, tá? E o caso que nós temos que verificar é se o índice de esbeltez do elemento é menor que o índice de esbeltez limite, tá? Então, se existirem 2 ou mais elementos AL com fator de redução QS diferente, a gente vai adotar sempre o menor valor destes calculados, tá? E o QS calculado para cada elemento em separado, ele não é feito uma média nem nada, a gente analisa todos um por um. E com isso, a gente deve respeitar quais são as variáveis B e T que a gente viu nos grupos anteriores de 3 a 6, para a gente conseguir realmente um valor de QS efetivo, tá? Então, com isso, nós temos aqui, agora na sequência, as equações para o cálculo dos QS, do fator de redução de flambagem local, tá? Dos elementos AL do grupo 3, 4, 5 e depois o grupo 6. Então, pessoal, o QS, ele será igual a 1,340 menos 0,76 vezes a largura dividido pela espessura, vezes a raiz quadrada da tensão de escoamento dividido pelo módulo de elasticidade para os elementos que estiverem com um índice de esbeltez limite de 0,45 vezes a raiz de E dividido por FY, e que este valor ele tem que ser menor que a relação do índice de esbeltez do elemento e menor ou igual a este valor de índice de esbeltez limite, tá? Então, a gente verifica essas condições. Se, por acaso, nós tivermos um índice de esbeltez maior que o índice de esbeltez limite, nós vamos utilizar essa equação aqui para o cálculo do QS, tá? Mesma coisa para os elementos do grupo 4. Se o nosso QS calculado, se nós obtivermos um índice de esbeltez do elemento que seja menor que o índice de esbeltez, aqui é limite do elemento, se a gente obtiver um índice de esbeltez limite menor que o índice de esbeltez do elemento, e esse índice de esbeltez for menor que esse outro índice de esbeltez limite, a gente pode utilizar essa equação aqui. Caso contrário, se o nosso índice de esbeltez do elemento for maior que o índice de esbeltez de limite de 1,03, raiz quadrada de módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, a gente utiliza a segunda equação apresentada, tá? O grupo 5, ele segue as mesmas considerações. Se nós fizermos a análise do índice de esbeltez do elemento e este ficar, limite, né? Ficar menor que o índice de esbeltez do elemento e menor ainda do que
o índice de esbeltez de 1,17, raiz do módulo de elasticidade vezes o coeficiente de Kc dividido pela tensão de escoamento, a gente pode utilizar a primeira equação. Caso contrário, a gente utiliza a segunda equação quando a gente tem um índice de esbeltez do elemento maior do que o índice de esbeltez limite, tá? Para os elementos do grupo 6, as mesmas ponderações são feitas, tá? Com relação ao índice de esbeltez do elemento e o limite. E se a gente superá-lo, então a gente utiliza a segunda equação, certo? Como a gente faz o cálculo de coeficiente de redução, né, para a seção tubular circular? Levando em consideração o diâmetro externo dividido pela espessura da parede da seção circular. Então, o índice de esbeltez limite ele será igual a 0,11 vezes o módulo de elasticidade vezes a tensão de escoamento. Se o índice de esbeltez do elemento for menor ou igual ao índice de esbeltez do elemento limite, então nós vamos ter que nosso coeficiente de redução QTC para tubos circulares será igual a 1. Caso contrário, a gente calcula por esta equação aqui, desde que o índice de esbeltez limite seja menor que o índice de esbeltez do elemento, que seja menor, então, igual a 0,45 do módulo de elasticidade dividido por tensão de escoamento. Pessoal, importante falar que a gente não utiliza seções tubulares com índice de esbeltez superior a essa equação aqui, tá? Essa verificação. A flambagem global de barras axialmente comprimidas, nós fazemos através da avaliação do coeficiente de redução X itálico, tá? Então, esse fator X, ele pode ser entendido como uma porcentagem da resistência total da barra, que pode ser atingida antes da ocorrência da flambagem global, tá? Deste modo, quanto maior for o coeficiente de redução X, menor é a possibilidade de ocorrência da flambagem global e maior é a porcentagem da resistência total da barra que pode ser utilizada no projeto, certo? Então, a gente obtém o fator de redução associado à flambagem global calculando o índice de através de uma função do índice de esbeltez reduzido. E a gente tem duas considerações. Se o nosso índice de esbeltez reduzido for menor ou igual a 1,5, a gente utiliza a primeira equação, que é de 0,658 elevado a índice de esbeltez reduzido ao quadrado. Se o nosso fator de índice de esbeltez reduzido for maior que 1,5, então a gente utiliza a segunda equação, tá? Quem é esse fator de redução? Fator de redução não. O índice de esbeltez reduzido, o lambda zero. Ele é calculado em função da força axial da flambagem elástica, o NE, e é dado pela seguinte equação. Então, o fator de índice de esbeltez reduzido é igual a Q vezes área bruta vezes a tensão de escoamento dividido pela força axial de compressão, tá? Ou a flambagem elástica. O Qzinho a gente calculou anteriormente, então é aquele que a gente utiliza aqui. O AG é dado, tensão é dado, então falta nós sabermos como como calcular essa força axial de flambagem elástica, tá? Então, a força axial de flambagem elástica, ela é a máxima força axial de compressão que pode ser aplicada em uma barra, sem que a mesma aparente, então, algum tipo de instabilidade por flambagem global. Ela também é conhecida como carga crítica de Euler, tá? A partir deste valor, o carregamento, então a barra sofrerá algum tipo de flambagem local. E o cálculo, então, dessa força axial elástica é definido em função do tipo de simetria existente na seção transversal, tá? Então, a gente vai ter uma seções com dupla simetria, onde nós vamos analisar a flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia X da seção transversal, utilizando a regra da mão direita, dado pela seguinte equação. Força axial de flambagem elástica em X é igual a π ao quadrado
vezes o módulo de elasticidade, vezes a inércia em x, dividido por um coeficiente de flambagem, né? Para y, na direção y, vezes o comprimento destravado na direção y ao quadrado, esses dois elementos, tá? Já a flambagem por flexão em relação ao eixo central da inércia y da seção transversal, ela é dada por força axial de flambagem elásticas em y, sendo igual à equação anterior, só alterando a inércia agora em função de x, o coeficiente através de x e o comprimento destravado em x também, tá? E por fim, a gente tem para a seção dupla a flexão em relação ao eixo longitudinal z. Para o eixo longitudinal z, a gente incrementa alguns fatores, como o raio de giração polar, tá? O nosso módulo de elasticidade, a constante de empenamento, CW, o nosso G, que é a parte de módulo de elasticidade transversal da peça, e o J, que é a constante de torção pura da seção transversal, tá? Todos esses dados são tabelados. Pra vocês não se assustarem, a gente não calcula, a gente já toma como base, referência. Quem seria, então, o raio de giração polar? Lembrando que ela é uma equação lá da resistência dos materiais, então a gente vai ter o raio de giração ao quadrado em x, em torno do eixo x, mais o raio de giração em torno do eixo y ao quadrado, mais as coordenadas x0 e y0 ao quadrado, que são as coordenadas do centro de cisalhamento na direção x e na direção y em relação ao plano ao centro geométrico da seção, tá? Geralmente, a gente vai considerar essas duas parcelas sendo como zero, né? E a gente analisa somente esses dois parâmetros, tá? Próxima seção é as seções monossimétricas, tá? Importante falar que, nesse caso, não se encaixam as cantoneiras de simples conectadas por uma aba. Então, nesse tipo de força axial de flambagem elástica, a gente vai adotar que o eixo x, y é o eixo de simetria e é dado, então, por... Eita, que isso comigo. Segundo passo, pessoal, é analisar as seções monossimétricas, tá? Nesse tipo de seção, nós vamos considerar que o eixo de simetria está em torno do eixo y, tá? E nós vamos avaliar, nesse caso, a flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia x da seção transversal, tá? Então, percebam que é a mesma equação que a gente verificou anteriormente, com os mesmos componentes. E também nós vamos analisar a flambagem elástica por flexo-torção, tá? Para o cálculo do NEY e NEZ, a gente vai utilizar as equações que a gente verificou anteriormente, tá? É a mesma equação. Então, aqui o que tem de diferente? Nós temos a coordenada do centro, tá? De cisalhamento, Y0. Nós temos o raio de giração, RO, e as outras variáveis que a gente já definiu no passo anterior. Então, se nós analisarmos agora essa mesma seção monossimétrica com relação ao eixo Y, eixo X, quer dizer, nós vamos ter as seguintes considerações. Então, para a flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia Y da seção transversal, nós teremos a seguinte equação, tá? Que é igual à equação definida anteriormente, não muda nenhum elemento. Já para a flexo-torção, nós vamos ter a análise em torno do eixo X e Z, tá? Acontecendo essa flexo-torção. E as equações NEX e NEZ são as equações da simetria, duplamente simétrica, que a gente viu no passo anterior. Quais são as formas as possibilidades de ocorrência de flambagem elástica? A gente tem a flambagem elástica por flexão, quando a gente tem o deslocamento, né, do nosso elemento. Nós temos a flambagem elástica por torção, quando ele gira em torno do eixo central. E nós temos a flambagem elástica por flexo-torção. Então, ele pode tanto ele dá a torção em torno do eixo
e o deslocamento, tá? Para as seções assimétricas, nós vamos considerar que não há nenhum eixo de simetria. Então, por isso que a equação ela é uma equação cúbica, que é dada por essa equação grandona aqui, tá? Com os elementos todos definidos naquelas equações anteriores, tá? Como a gente falou que em todos os casos a gente não analisava cantoneiras simples conectadas por uma aba, então a gente precisa de uma seção específica para elas. Por quê? Os efeitos das excentricidades das forças de uma compressão atuante em uma cantoneira simples, elas devem ser consideradas por meio de um comprimento de flambagem equivalente, tá? Só que para isso a gente deve ter a análise destes pontos. Que primeiro, essa cantoneira ela seja carregada nas extremidades através da mesma aba. Segundo, ela seja conectada por solda ou pelo menos 2 parafusos na direção da solicitação. E por último, que ela não esteja solicitada por ações transversais intermediárias. Deste modo, a gente calcula a força axial de flambagem como sendo elástica, né? Como sendo NE de x2. Por que esse x2? Por que a gente está utilizando um x2 aqui? Porque essa flambagem, pessoal, ela pode acontecer em qualquer um dos eixos, x ou y, tá? Então, não quer dizer exclusivamente que vai acontecer em x ou em y. Então, é uma análise particular que a gente deve fazer. Ela leva em consideração. Então, se está acontecendo, por exemplo, se está acontecendo em x, aqui o x1 vai virar y. Se está acontecendo em y, aqui vai virar x, tá? E, por fim, nós temos os coeficientes de flambagem por flexão, os K, que a gente viu em todas as nossas equações, mas a gente já tem esses valores tabelados. Eles são dados através do tipo de ligação que a gente tem na peça e, consequentemente, o tipo de flambagem que a gente vai ter, a linha elástica. Então, os valores teóricos de Kx ou Ky para uma peça com a rotação e translação... Opa, faltou um Szinho aqui, ó. Translação impedidas, que é o tipo o segundo vínculo, né? Vai ser 0,5 e o valor recomendado é 0,65. E assim para cada caso. Para o tipo de rótula, né? Então, que a gente tem rotação livre e translação impedida é igual a 1, tá? Então, o valor tabelado para a gente utilizar nas nossas tabelas para o cálculo da elástica, da flambagem elástica. Então, por fim, a gente chega no coeficiente de flambagem por torção. Então, esse coeficiente ele é em função das condições de contorno que existe na peça, tá? E eles devem ser definidos através de uma análise estrutural ou simplificadamente tomando as seguintes ponderações. Primeira, quando as abas das extremidades da barra possuem rotação em torno do eixo longitudinal, impedida e empenamento livre, a gente vai considerar um Kz, né, igual a 1. A segunda condição é quando uma das extremidades da barra possui rotação em torno do eixo x longitudinal, empenamento livre, e a outra extremidade rotação e empenamento impedido. Então, a gente vai utilizar um coeficiente de flambagem por torção igual a 2. Certo? Muito obrigada por assistir a nossa aula, bons estudos e até a próxima!